Semana J+. Oferecimento West Zap West Rock. Mande um oi agora mesmo. Band, veste você, veste a vida. E Ótica Retrô, o novo sempre vem. Debate reúne candidatos a deputado estadual que moram em Canoinhas. Maior prêmio da história da cidade. Bolão leva 4,5 milhões de reais na Loto Fácil. Juiz homologa acordo de colaboração premiada de Beto Passos. Ex-servidora da Prefeitura de Canoinhas é solta pela segunda vez. E ainda a Escola Irmã Maria Felicitas completa 50 anos de fundação. Estes são os nossos destaques. Fique com a gente. Candidatos a deputado estadual que declararam residência em Canoinhas, a Justiça Eleitoral, debateram nesta segunda-feira aqui no J+. Depois de aproximadamente 2h30 de debate, os candidatos a deputado estadual que informaram ao TRE residência em Canoinhas explanaram suas opiniões sobre o evento que aconteceu nesta segunda-feira aqui nos estúdios do portal J+. Foi um debate, assim, no meu ponto de vista, um debate objetivo, debate limpo, honesto, sem um agredir o outro, porque nós não estamos mais naquele tempo de um ficar agredindo o outro, né? Nós já estamos evoluídos, né? Nós já não precisamos voltar lá atrás para começar, que nem diz aquela gíria popular, um dar bordoada no outro, né? Então, assim, no meu ponto de vista, foi um debate muito bom. O que o eleitor hoje precisa de um representante em nossa região, porque hoje o nosso Planalto Norte de Santa Catarina está órfão, não tem um representante, né? Não tem um representante. E o que o povo muito precisa hoje aqui, o que nossa região precisa, é de um representante, porque nós não temos. Além da representatividade, que, volto a frisar, é a peça ideal para que a gente volte ao mapa político de Santa Catarina, nós precisamos e muito investir no nosso desenvolvimento econômico local, nós precisamos potencializar o nosso agro, agregar valor aos nossos produtos aqui, cuidar dos nossos jovens, valorizar a nossa educação, melhorar a nossa saúde. Projeto tem, gente boa para fazer tem, só falta um representante para viabilizar e encurtar caminhos entre Florianópolis e o Planalto Norte. Importante dizer desse debate, como eu comentei na minha coluna, né, que foi um momento importante para você, eleitor, conhecer um pouco mais sobre os candidatos, entender quem são eles, né? E também as suas propostas, que giraram ali em torno muito da questão da saúde, da infraestrutura, de investimentos aqui para a nossa região. O que me chamou mais atenção aí foi que nenhum deles comprou briga aí pelos seus candidatos a governador, a presidência, muito menos aqueles que eles apoiam como candidatos a deputado federal. E tem um motivo para isso, né? Por exemplo, o Paulinho tem como candidata Simone Tebet, do MDB, mas ele sabe que a região é bastante bolsonarista. O Índio também é do Avante e o candidato dele, que era o Janones, abriu mão da candidatura para apoiar o Lula, que não tem muita adesão aqui na cidade. E no caso do Bradonski, o PDT tem como candidato o Ciro Gomes, né? E o Ciro Gomes também está em baixa nas pesquisas, né? Quando se fala em governador, por exemplo, o Paulinho deveria pedir votos para o Carlos Moisés, mas ele não concorda com o Carlos Moisés, ele não concorda que o MDB apoie o Carlos Moisés, ele é um fiel aliado do Antide Lunelli, que foi rifado pelo MDB, né? No caso do Índio, também o Avante apoia o Carlos Moisés, mas ele nem citou. E o Bradonski tem como candidato o Jorge Bueira, que parece muito mal nas pesquisas, né? Agora, o que mais chama atenção aí é candidatos a deputado federal. Eles não citaram também e todos apoiam candidatos de fora, que vai contra a campanha que a gente vem fazendo aqui, de que a gente tem que fazer o voto regional. Eles mesmos não respeitam isso, mas não é só eles não. Os candidatos a deputado federal também apoiam todos os candidatos de fora. Quando eu falo de fora, eu falo da fora da comarca, né? Canoinhas, Bela Vista, Major Vieira e Três Barras. Lembrando que segunda-feira tem debate com os candidatos a deputado federal ao vivo a partir das 7 da noite aqui no J+. Os 3 que declararam residência em Canoinhas. No caso, Norma Pereira, Chicão Caminhoneiro e Saulo Sabatini. E todos os candidatos a deputado federal e estadual da comarca foram ouvidos pela Associação Empresarial, a SIC aqui de Canoinhas, nesta semana. Eles receberam um documento voz única. Encontro na noite desta terça-feira no Centro Empresarial de Canoinhas marcou a entrega do documento Voz Única aos candidatos a deputado estadual e federal que moram na comarca de Canoinhas. O evento foi organizado pela Associação Empresarial de Canoinhas, a ASIC. Trazer os candidatos da comarca de Canoinhas, nossos candidatos regionais, para explanar os seus projetos de governo. Então, esse foi o objetivo.
e entregar o Voz Única com as demandas tanto regional quanto do Planalto Norte de Santa Catarina. A região norte elencou para o Voz Única pleitos como, por exemplo, a UTI neonatal do Hospital Santa Cruz e também obras de infraestrutura, como a revitalização das rodovias que cortam a região. Porque foi posto em pauta aqui mais a problemas de saúde, né? Como a construção do hospital infantil e várias outras, a industrialização da região, né? Para gerar mais empregos, seja no agronegócio, na economia interna dos municípios, né? Gerar bem os recursos com bastante responsabilidade. Nós não podemos querer ter participação em qualquer coisa que o Estado possa proporcionar, seja o Estado ou seja a nível federal, se nós não tivermos representantes locais nossos para poder brigar. Eu sou um candidato a deputado federal, eu não estou trazendo ninguém para buscar voto aqui que não seja daqui. Viver lá 9 dias que eu fiquei presencialmente, como as coisas acontecem, como elas são, foi o que me deu todo esse gasto, toda essa energia para voltar e nós termos uma cadeira efetiva naquela casa para que a gente possa levar todos esses pleitos do Voz Única, que é o que a nossa sociedade tanto almeja e quer, e que está comprovado por pesquisas, quais são as nossas necessidades. Cada um dos candidatos teve 6 minutos para expor suas ideias. Dos 7 candidatos, 4 a estadual e 3 a federal, da comarca, apenas Roberto Bradonski, do PDT, não compareceu. Conheço muito bem Florianópolis, conheço muito bem a Assembleia, o governo de Santa Catarina, e o Voz Única vai ser a nossa direção, vai ser a nossa diretriz de todos os pleitos que o Planalto Norte precisa. Certamente nós vamos nos debruçar nesse documento e tentar resolver um a um, junto com a sociedade, junto com as instituições que estavam aqui presentes e principalmente junto com a população do Planalto Norte, que tanto precisa de um deputado. Foi excelente isso aí, porque hoje a gente já tinha base, o que nós da região, que o povo precisa. E hoje aqui, nós estamos aqui com todos os projetos que a gente vai ter o conhecimento, muitas coisas daquilo que a gente não tinha conhecimento, hoje a gente vai ter. Teve início também, nesta semana, a preparação das urnas eletrônicas para as eleições gerais de 2 de outubro. Começaram a ser preparadas as urnas que serão utilizadas nas eleições do dia 2 de outubro. A primeira etapa da preparação é a instalação do sistema operacional, programas, bibliotecas e dados eleitorais. Então hoje a gente está realizando a configuração das urnas eletrônicas que vão ser utilizadas no dia das eleições, tá? O que a gente está fazendo? A gente está instalando os softwares de votação nela, que são os softwares que foram produzidos pelo TSE, foram produzidos com a fiscalização dos partidos políticos, do Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas e diversos outros órgãos que fiscalizaram, né, a elaboração desse software. Esses softwares estão sendo instalados nas urnas eletrônicas hoje, no dia 20, no dia 21 e 22. As 211 urnas que serão utilizadas nas eleições de 2022 aqui na 8ª Zona Eleitoral de Santa Catarina vão passar por esta sala dentro do fórum para serem configuradas e lacradas. A 8ª Zona Eleitoral, ela compreende os municípios de Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Major Vieira e Três Barras. A segunda e última etapa é concluída com a realização de vários testes para comprovar o correto funcionamento da urna. Um dos procedimentos mais importantes que a conferência envolve todos os servidores do cartório eleitoral, sejam servidores efetivos, terceirizados, estagiários, né? Toda a equipe está aqui preparando as urnas para que chegue no dia da eleição e esteja tudo funcionando corretamente. Após a preparação das urnas, os compartimentos delas são lacrados fisicamente com lacres especiais produzidos na Casa da Moeda, cujas propriedades químicas impedem qualquer tentativa de violação. Ao ser retirado, aparece imediatamente a inscrição que foi violado. Todas as portas de acesso físico à urna são lacradas. Os compartimentos das urnas, tipo porta de USB, essas coisas, eles são lacrados na data de hoje, tá? Esse aqui é o jogo de lacre, ele é assinado pelo juiz eleitoral, né? Então, para comprovar que a partir de hoje até o dia da eleição, essas urnas não foram acessadas, nada foi conectado nela, nada foi instalado nela, as urnas não possuem Wi-Fi, não são conectadas pela internet, então, comprovando a segurança de cada urna, cada equipamento que vai ser usado no dia da eleição. Outra medida muito importante é que a urna, em momento algum, nem mesmo durante o período de preparação, é conectada à internet. Dessa forma, não é possível que os dados sejam interceptados ou sofram qualquer ataque externo de hackers.
Candidato a prefeito de Três Barras nas eleições de 2020, Gilson Nagano teve sentença confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral e teve mantida sua inelegibilidade por 8 anos. A condenação se deu na esfera civil, mas outro processo pelo mesmo motivo corre na esfera criminal. A sentença se estende a Ricardo Cornelsen, seu candidato a vice. Os dois são acusados de compra de votos na última eleição em Três Barras. A Câmara de Vereadores de Três Barras recebeu durante a semana o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que pede autorização para que o município contrate serviço de castração de animais, cães e gatos, com implementação de microchip. Esse microchip, gente, ele é muito importante e a vereadora Tatiana Carvalho luta desde o início da gestão para que Canoinhas também adote esse sistema. Ele é barato e ele responsabiliza o dono do cachorro ou do gato, porque esses animais que estão na rua, eles têm um dono, alguém abandonou. E o microchip é a forma de você responsabilizar essas pessoas por terem abandonado o animal. Ou seja, toma que é seu e você tem que cuidar desse animal, né? E assim, então, você evita esse grande problema que Canoinhas tem, que é de muitos animais na rua, a exemplo de Três Barras. A ex-servidora da Prefeitura de Canoinhas, Amanda Suchara, acusada de integrar uma organização criminosa desbaratada na 7ª fase da Operação Et Pater Filium, foi solta nesta semana. Desde 29 de março, quando a operação foi desencadeada, Amanda já foi presa por 2 vezes. Nesta segunda vez, ela teria ameaçado testemunhas, o que levou ela novamente para a cadeia. Dos 14 presos na 7ª fase da Et Pater Filium, somente o ex-prefeito Beto Passos, Renato Pique e o empresário Josiel Dembinski seguem presos. E falando em Beto Passos, o juiz da Vara Criminal da Comarca de Canoinhas, Eduardo Veiga Vidal, homologou na quarta-feira um acordo de colaboração premiado a do ex-prefeito de Canoinhas, preso desde 29 de março. Isso significa dizer que, dependendo do que foi acordado, ele pode deixar a cadeia nos próximos dias, considerando que todos os colaboradores deixaram a prisão logo após firmarem acordo por meio do qual entregaram partes do esquema criminoso do qual são acusados, que o Ministério Público ainda desconhece, não adianta entregar que eles já conhecem. A defesa de Passos, representada pelo escritório Glinski, disse que não pode se manifestar sobre o processo que corre em segredo de justiça. Passos tem contra ele 2 acusações principais: comprar 2 caminhões para, com a ajuda do suposto laranja Josiel Dembinski, fraudar licitações públicas e formar uma organização criminosa com seu vice e os empresários do coletivo Santa Cruz para fraudar licitações do transporte escolar. Em Bela Vista do Todo, o prefeito Alfredo César Dreyer decretou aumento de 21% na concessão de diárias para todos os servidores públicos que viajarem a serviço do município. Com o aumento, o prefeito e presidente da Câmara de Vereadores passam a receber R$ 723 por diária. Isso sem contar hospedagem e deslocamento, que são pagos à parte, assim como eventual inscrição em algum curso. Vice-prefeitos, secretários, assessores, contador, advogado e vereadores têm agora direito à diária de R$ 482. Demais servidores efetivos, servidores comissionados e conselheiros tutelares receberão R$ 275 por diária. A Almirante Barroso realiza interclasses unindo atividades esportivas e artísticas. E ainda, maior prêmio da história de Canoinhas. Bolão leva R$ 4,5 milhões na Loto Fácil. Nós voltamos depois do intervalo comercial. Na West Rock, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação, o WestZap West Rock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 47 99611 8376. É só escrever oi para começar a navegar. West Rock, vencendo junto com a nossa gente. Toda a evolução e qualidade dos nossos óculos refletida em um espaço único. Conheça a nova Óptica Retrô. Atendimento personalizado, produtos exclusivos e ambientes projetados para o seu conforto. Proporcionamos soluções reais para o bem-estar da sua visão e estilo.
Descubra Nova Óptica Retrô, no centro de Canoinhas. Um acidente registrado na rodovia BR-116 causou uma morte na quarta-feira. A colisão entre um carro e um caminhão ocorreu próximo ao trevo de acesso à rodovia SC-350 em Santa Cecília. O acidente foi uma colisão frontal, lateral dianteira. Um caminhão com placas de Garibaldi, conduzido por um motorista de 36 anos, acabou colidindo contra um Celta. O motorista de 53 anos, que era de Caçador, morreu no momento da colisão. O nome dele não foi revelado. Aqui em Canoinhas, a polícia recuperou um Fiat Uno que foi furtado na madrugada de segunda-feira da rua Coronel Albuquerque, no centro de Canoinhas. O furto aconteceu enquanto o dono estava em uma boate que funciona na rua. Posteriormente, a polícia viu por meio de câmeras de vídeo monitoramento o carro entrando na rua Eutelvina de Almeida Pires, no São Cristóvão, em Três Barras. Segundo a polícia constatou, os ladrões arrancaram bateria, rádio, som e pneus com rodas. Eles abandonaram o que sobrou do carro às margens do rio Canoinhas, no São Cristóvão. Ainda não se tem pistas dos suspeitos de terem cometido esse furto. Na segunda-feira, bombeiros aqui de Canoinhas fizeram buscas no rio Canoinhas, na localidade de Estrada Nova, auxiliando a empresa de resgate e assistência veicular, que fez o içamento de um carro que havia caído no rio Canoinhas na quinta-feira da semana passada e estava submerso. Após mergulhar, um bombeiro conseguiu estabilizar o veículo utilizando cintas e cabos e, com o guincho, o veículo foi retirado do rio e colocado na plataforma do guincho. A operação foi acompanhada pelo condutor do Saveiro, que conseguiu sair do carro no momento do acidente e assim se salvar. Após aproximadamente 2 horas de trabalho, foi finalizado o resgate com sucesso. Profissionais da enfermagem de Canoinhas voltaram a protestar contra a suspensão do piso salarial. Nem mesmo a garoa que caiu no início da manhã desta quarta-feira impediu as profissionais de saúde, técnicas de enfermagem e enfermeiras que trabalham no município de Canoinhas virem até aqui em frente à Unidade Central de Saúde de Canoinhas reivindicar seus direitos. Nós estamos aqui hoje, junto com a nação brasileira, fazendo essa paralisação, essa mobilização sobre o nosso piso da enfermagem. Nós ficamos indignados com esse corte, com essa suspensão, dos ministros, porque durante a pandemia a gente trabalhou incansavelmente, dias, sem deixar de atender a população e abandonando nossos familiares, para estar aqui 24 horas do dia, muitas vezes, atendendo a população. E hoje que a gente consegue um piso nacional para a nossa classe, a gente está vendo esse piso sendo tão dificultado pelos nossos governantes. Então a gente se revolta em saber que uma hora a gente é herói e na outra hora a gente é palhaço, que a gente não tem valor nenhum. O atendimento nas unidades de saúde foi paralisado parcialmente entre as 8 e as 10 da manhã. Na UPA, que atende urgência e emergência, o atendimento seguiu normal. E essa ideia, esse pedido surgiu do pessoal da enfermagem do municipal, então, do qual nós somos representantes, e aí o sindicato entrou nessa mobilização para dar esse amparo legal, mostrar os caminhos legais para que essa manifestação ela é justa, é ordeira, e que para que ela tenha realmente essa função. Na rua, na rosa, a culpa é sua! Enfermagem, na rua, na rosa, a culpa é... E não é a enfermagem brasileira que quebra um país, A gente está aqui para somar, a gente não é aqui contra diretores de hospitais, nem nada, nenhuma classe, nenhuma entidade, a gente está aqui lutando pelos nossos direitos. Essa manifestação é uma manifestação pacífica, ordeira da enfermagem de Canoinhas e da região, e nós contamos muito com o apoio dos canoinhenses também, da população, para que entendam isso, que nós não estamos aqui para cancelar um serviço de atendimento, mas sim buscar melhorias e qualidade financeira e digna para nossa família também, para nossa profissão. A Escola Almirante Barroso realizou nesta semana interclasses unindo atividades esportivas e artísticas. Teve início nesta terça-feira os Jogos Interclasse aqui na Escola Almirante Barroso, em Canoinhas.
Neste ano, o diferencial é que, junto com os jogos, acontecem também atividades da gincana pedagógica. Essas atividades elas estão relacionadas entre as áreas de conhecimento. Aqui, então, nesse processo, nós tivemos os jogos interclasse. Esses jogos é desenvolvido claramente com os professores de educação física, né, o professor Nélio e a professora de convivência, a Rose. E juntamente uma parceria das artes visuais, né? No meu caso, a professora de arte, que estou aqui então com esse desenvolvimento das atividades mais artísticas dentro da gincana. O intuito maior é para que se trabalhe a promoção da saúde, o trabalho em equipe e principalmente instigar no jovem essa prática esportiva, porque até a gente vem de um pós-pandemia, ainda pandemia não terminada. Então, o intuito maior é essa socialização e que eles despertem esse interesse, instigar realmente eles para a prática esportiva, né? Nós fizemos, então, a representação de mascotes, né? Então, cada equipe trouxe o seu mascote caracterizado. Nós tivemos a coreografia, né? Dos líderes de torcida. Então, eles assistem muitos filmes que trazem isso dentro das escolas. Então, nós resolvemos também trazer isso para dentro das artes, né? Como um estudo também histórico, né? Da dança dentro da escola. Futsal masculino, queimada misto, voleibol misto, Justin Dance, tênis de mesa, xadrez, e a gente tem áreas recreativas que é karaokê para o pessoal soltar a voz aí, com truco e uno. Então são áreas recreativas sem intuito de competição, né? Nossa escola é uma escola centenária, né? E a gente tem que realizar cada vez mais eventos como esse, né? Trazer mais para nossa escola para tornar mais proveitoso para os alunos, né? Escola é sobre isso, não é sempre aprender, né? Não é querer colocar nós para lado, é sempre um início da sociedade. A ideia desde o começo foi assim, não vamos fazer só um simples interclasse, que é pôr a bola ali, a turma joga ali e acabou. Não, a professora Selma trouxe todo aquele lado artístico dela, aquele lado cultural, para fazer apresentações. A professora Rose também deu uma grande incrementada, o Nélio também. Então, a gente quer fazer cada vez mais eventos como esse para honrar o legado da nossa escola. Ainda na área da educação, a Escola Irmã Maria Felistas está em festa. 50 anos de fundação foram completados nesta semana. A Escola Irmã Maria Felistas completou 50 anos de fundação. Criada em 22 de setembro de 1972, marcou a história de muitos canoinhenses e viu o bairro Alto das Palmeiras crescer. Aqui a gente viu a construção de todo esse bairro aqui, a abertura das ruas, a abertura das valas para a água da Casan, a colocação dos postes de luz. Nós morávamos aqui na rua aqui, Marechal Rondon, aqui um pouquinho acima ali, então era Carreiro aquela época. A escola aqui tinha 2 blocos, e um campinho de futebol ali, até escrevi num texto aqui para a escola que era um campo cheio de rosetas. Daí tinha aula de primeira a quarta série de manhã e à tarde. E eu e meu irmão, eu tinha 6 anos na época, e meu irmão 7, nós começamos ali, sabe? E daí eu estudei aqui 73, 74, 75, 76. 77 eu tive que ir para o Almirante Barroso, porque não continuava. Não tinha, naquela época chamava o ginásio, né? Se escrevia o que o aluno gostava, como que ele se comportava, então era uma avaliação qualitativa, né? Eu vi aqui que eu não faltei nenhum dia nesse ano, né? E o meu pai, mais conhecido como Sargento Adur. A gente morou quase que a vida toda neste bairro, e o meu pai, com um grupo de pessoas, eles fundaram a Irmã Maria Felistas, e já na sequência, onde começou no mesmo ano letivo, o Jardim de Infância Santa Terezinha. A escola presta homenagem à Irmã Maria Felistas, mas o nome de batismo da religiosa é Maria Berta Bischoff. Nascida na Suíça, veio a Canoinhas em 1922 para lecionar no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Aliás, neste ano, juntamente com o cinquentenário da escola, que leva seu nome de consagração, completam-se 100 anos de sua chegada ao Brasil. Conhecida por ser uma professora rigorosa, porém muito competente, dedicou-se à educação de diferentes gerações em Canoinhas. Faleceu em 30 de agosto de 1964 e 8 anos após sua morte, foi homenageada dando origem ao nome da escola. No ato da inauguração, o então governador de Santa Catarina, Colombo Machado Salles, esteve presente.
Essa vista marcou a vida de muitos alunos que passaram aqui pelo Felistas durante esses 50 anos de história. Não é à toa que estamos em um dos lugares mais altos do município. Interessante é pensar que muitas pessoas iniciaram a vida estudando aqui nessa escola e tem pessoas que vão se aposentar e estão trabalhando nela. Eu estou me aposentando aqui. Veja só. Eu me emociono porque, digamos assim, foi lá em 73 e vou fechar um ciclo da minha vida aqui. Se aposentar, né? Então não adianta, né? A vida da gente é um ciclo que se cruza. A escola, trabalho. O tempo moldou a escola, que em 50 anos teve uma grande evolução. Em 2016, foi concluída a reforma da estrutura, mas ainda existem traços do passado, como o piso de madeira nobre da secretaria e a disposição das salas. A briga pela reforma da escola, que a gente fez faixa, que a gente brigou politicamente na sociedade, pelos todos os meios de comunicação que existiam, para conseguirmos a reforma, e a reforma está aí, veio linda, né? Salas são salas boas, porque se você fizer a vídeo por aqui, você vai ver, né? A escola ainda mantém a mesma estrutura original. Só que a gente tinha problema no telhado, muita chuva, né? A biblioteca precisava ser maior, mais arejada, um refeitório que agora já está pequeno, por isso que a gente precisa de uma segunda reforma, porque hoje os nossos alunos ficam, né, 1-2 dias na semana integralmente. Eu estive, né, vim trabalhar no Felistas em 2014, no momento de transição da reforma da escola. Então eu fui muito privilegiada ao chegar aqui com uma escola nova, né, recém-feita, recém-reformada, e assim, com um desafio muito grande de elevar os índices, os níveis escolares desse colégio. Fui gestora também numa época também em que os alunos vinham toda da área rural para cá, de Felipe Schmidt, Valinhos, Rio da Areia, os alunos vinham de ônibus aqui para Canoinhas. Eu vejo uma escola que está em desenvolvimento, sim, com um grande capital humano, com recursos assim de pessoas com muita vontade de batalhar pelo desenvolvimento da cidade. Para comemorar o cinquentenário, houve uma feira pedagógica com exposições de trabalhos no dia do aniversário da escola e uma festa no dia seguinte. Eu gosto como o Paulo Freire diz, que todo é um caminho que deve ser construído, e esse caminho bem construído faz o futuro. Então, a escola, ela foi bem construída, ela é bem construída, tanto que está chegando aos seus 50 anos, então ela fez o futuro de muitas crianças, fez o meu futuro, e continuar, espero eu, que por mais 50, 100 anos aí ela continue sendo o destaque do bairro. 50 anos é um marco muito simbólico e nós com certeza vamos reescrever a nossa história rumo aos outros 50. Um bolão feito por 4 apostadores de Canoinhas faturou R$ 4.581.604,79 no sorteio da Loto Fácil que aconteceu nesta quinta-feira. Este é o maior prêmio da história recente da cidade e só encontra paralelo em outra premiação de R$ 3.200.000 paga em junho deste ano. Se feita a atualização monetária, o prêmio maior possivelmente foi pago na década de 70, quando um só apostador faturou milhões de cruzeiros na extinta loteria esportiva. Os apostadores de Canoinhas acertaram as 15 dezenas do concurso 2620, realizada na noite de quinta-feira em São Paulo. Assim como a aposta que levou a bolada de R$ 3.200.000 em junho passado, essa segunda aposta foi feita na lotérica Barão, no centro da cidade. Amanhã você vai assistir aqui no J+, uma reportagem com pessoas que sofrem de fibrose cística e a luta para garantir um medicamento super caro. Um ótimo fim de semana para você. Não se esqueça do nosso debate na segunda-feira, às 7 da noite, ao vivo aqui no J+, com os candidatos a deputado federal que declararam residência em Canoinhas. Até a próxima.